Bom dia, hoje dia 14 de maio de 2020, fazer mais um pequeno vídeo, dessa vez entrando, né, na chamada nova criminologia. A ideia é que nós façamos mais de um vídeo, ainda não organizei bem, possivelmente 2 a 3 vídeos, tratando exatamente, quer dizer, dessa nova criminologia e principalmente dentro desse campo do chamado interacionismo e da chamada criminologia crítica. A primeira coisa que eu acho que é importante é levar em conta que a nova criminologia, dentro desse campo, né, ela tem como característica principal uma contraposição a chamada criminologia tradicional ou criminologia conservadora, né, que está no campo da chamada criminologia positivista. Então, a nova criminologia se desenvolve, né, com uma metodologia diferente, uma metodologia que não parte da filosofia positivista, parte de diferentes campos, né, de fundamentação filosófica, no sentido de construir um discurso acadêmico, um discurso científico no campo das ciências sociais, mas que se afasta e até se contrapõe, né, ao que seria considerado o campo, né, da chamada criminologia tradicional, ou criminologia conservadora, criminologia positivista. Nós vimos, né, nos vídeos anteriores, a chamada a criminologia positivista em duas grandes vertentes. A vertente que deu origem mesmo, né, a um discurso, a um pensamento criminológico com status de ciência, através da escola positivista italiana, a antropologia criminal, né, o pensamento que vem com autores como Lombroso, Ferri, Garofalo, Nina Rodrigues no Brasil e outros autores, e uma outra vertente que está no campo da sociologia, né, das escolas sociológicas, e que muitos chamariam de sociologia criminal, né, ou correntes sociológicas ambientais, né, que estaria no campo das escolas funcionalistas. Né? Então, tem uma base importante na chamada sociologia americana, né, e que se desenvolve também num cenário que é o mesmo cenário em que se desenvolveu a escola positivista italiana. Tanto uma vertente como na outra, nós tínhamos visto antes, elas estão no campo, né, dessa que nós chamamos de criminologia positivista. A nova criminologia, como falei anteriormente, ela rompe com isso, ela surge num outro sentido, né, com uma metodologia que vem, por um lado, da chamada do construcionismo social, né, no campo também do que seria alguns aspectos relacionados à escola crítica, né, do pensamento, a escola crítica social, com diferentes vertentes também, né, não existe uma só. E nós vamos ter oportunidade de explorar mais adiante, ou ainda um pouco nesse vídeo, mas com certeza nos próximos, como isso se desenvolveu e principalmente se desenvolveu no que diz respeito à criminologia, a chamada criminologia crítica, né? Ou a criminologia abolicionista, ou muitos falariam criminologia radical, mas que, quer dizer, é mais conhecido como criminologia crítica. Segundo uma autora, né, que eu já conversei com vocês em outros vídeos, que é uma autora, Lola, né, Anijar de Castro, em diversos livros, e tem um livro muito antigo, que foi traduzido para português, né? Ela é uma autora que não é brasileira, é venezuelana, e ela escreveu esse livro no começo dos anos 80, 1980 e pouco, foi traduzido para português numa editora que não existe mais, editora Forense, né, que é esse livrinho aqui, Criminologia da Reação Social, Lola Anijar de Castro, né, enfim, foi traduzido pela Esther Kossovski, e esse livrinho aqui, né, quando eu li pela primeira vez, em 1984, se não me engano, no primeiro capítulo,
né, cujo título é O Problema Epistemológico da Criminologia, o Positivismo, o Construcionismo Social, a Fenomenologia, né, a Filosofia Crítica e características dessas tendências. Né? Aqui, nesse primeiro capítulo, ela já coloca, né, os fundamentos que vão possibilitar o pensamento como um todo, não só da criminologia, de outras áreas do pensamento social, né, da economia, da política, do direito, da cultura, né, mas que coloca exatamente dois grandes campos, que seria, por um lado, a filosofia positivista e, por outro lado, né, o campo que nós podemos chamar de filosofia crítica, né, também com diferentes correntes, e que, né, cada um desses campos da filosofia fundamenta a metodologia e a construção do pensamento, seja das ciências sociais, quando surgiu no século XIX, com suas características de ciências sociais, ciências humanas e sociais, né, de corte positivista, seja no campo de uma nova ciência social, uma nova forma de entender a sociedade e o ser humano com um olhar crítico. Mais adiante, nesse livro dela, no capítulo 6, ela tem o nome do capítulo Os Três Fantasmas da Criminologia Tradicional. A relatividade do delito, cifra negra da delinquência, a gente vai falar disso aqui, e chamado crime colarinho branco, ou cifras douradas da delinquência. Deixar o livrinho dela de lado aqui e a gente, né, conversa um pouquinho sobre isso. Por que eu trouxe essa lembrança da Lola Niar de Castro, dessa autora? Pelo fato que ela começa a tratar da nova criminologia, né, a partir, né, da constatação do que ela chamou de três fantasmas da criminologia tradicional. Por que três fantasmas? Né? A gente pode falar três grandes questionamentos, três grandes formas de romper com a metodologia e com a lógica de explicação da criminologia tradicional. Quem é a criminologia tradicional? Do que se trata é a criminologia positivista, seja na vertente, né, da escola positivista italiana, seja na vertente, né, das concepções que vêm com as escolas funcionalistas. Então, né, quer dizer, esse campo daqui que ela está chamando de três fantasmas vai aparecer com a relatividade do delito, com as chamadas cifras ocultas, na época dos anos 80, né, e durante muito tempo eu mesmo escrevi isso daqui numa parte daquele meu livrinho, né, O que é Crime, quer dizer, o capítulo que está, né, colocado como, não sei se dá para ver, acho que não está dando para ver direito, né, as cifras negras da delinquência, se usava normalmente, né, esse termo, né, posteriormente passou a ser, questionado, né, como não politicamente correto, cifras negras, enfim, cifras negras, cifras ocultas. Eu acho importante eu falar aqui em cifras negras, porque pode ser que muitos de vocês venham ler, né, um artigo, um texto, um livro, e apareça essa expressão e talvez vocês não saibam localizar de onde vem. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso daqui. Então, né, o que está se falando em relação a esses três fantasmas, esses três grandes questionamentos? A primeira questão que se coloca é que toda a tradição, né, do pensamento criminológico mais conservador, no campo do positivismo, ele parte do princípio, né, de concepções rígidas, concepções absolutas, como a gente falou, ahistóricas, né, não políticas, aparentemente ou pretensamente neutras, quando, na minha opinião e na opinião de muitos autores, é impossível pensar a sociedade ou o ser humano, né, de forma neutra. Alguma objetividade pode existir nas explicações sobre a realidade, né, mas são realidades que são, quer dizer, que sofrem interferência do ser humano. Né? Não é a luz, o sol, né, o calor, o frio, a chuva, né, fenômenos físicos, meteorológicos, químicos, né, em que não sofrem interferência do ser humano para que ele exista.
A sociedade, o ser humano, a cultura, a forma como nós nos organizamos, seja hoje, seja no passado, seja no futuro, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia, seja pós-pandemia, né, é resultado de uma disputa política, né, uma disputa dentro da sociedade, de diferentes concepções, porque nós estamos construindo essas realidades, nós seres humanos, né, de forma organizada no sentido de seres humanos que estão, né, dentro da sociedade de forma coletiva. Então, entender o crime, se para as criminologias, ou o pensamento criminológico conservador, né, ele já parte de um conceito único. O crime é uma doença, uma patologia individual, porque as pessoas nascem com tais características, diria o Lombroso. Né? Ou o crime é um desvio, faz parte de transgressões e desvios que expressam dentro da sociedade uma parte que não funciona bem na sociedade. Demos um monte de exemplos quando falamos do funcionalismo, da chamada sociologia criminal, da chamada correntes sociológico-ambientais. Né? Então, a parte determinada da sociedade não funciona bem como se fosse uma patologia individual. Né? Então você explica nessa criminologia conservadora, tradicional, positivista, dessa forma. O que a nova criminologia vai trazer, né, e esses 3 questionamentos reforçam isso, porque colocam em xeque os princípios, os postulados, né, as afirmações da criminologia positivista, é exatamente perceber que a gente está tratando de comportamento humano, de conduta, né, de comportamento dos seres humanos. E estamos fazendo isso a partir do quê? De uma valoração positiva ou negativa de tais comportamentos. Então, tal comportamento, ele poderia ser considerado negativo ou positivo, e a gente vai ver que na história da humanidade, né, esses comportamentos eles podem ter sofrido avaliações sociais diferentes. Né? Mesmo matar alguém, a gente vai ver isso daí. Mesmo matar alguém poderia ser considerado um comportamento positivo dentro de uma sociedade, dadas determinadas circunstâncias. Né? Como beijar alguém, como, falar determinadas palavras, né? Ter determinadas formas de agir. Então, nós estamos tratando de avaliação sobre comportamento humano e consequências desse comportamento humano. Né? Que tipo de consequências que esse comportamento tem. E a gente incorpora isso, um conceito que vai ser muito importante na nova criminologia, principalmente na criminologia crítica, que é o conceito de reação social. Né? As sociedades, né, reagem. As sociedades, né, elas, ao disputarem a forma de entender a organização dessa sociedade, como vai se organizar, se formar uma determinada sociedade, como vai, portanto, se construir um modelo de organização social no plano econômico, político, cultural, nesse processo daqui, faz, primeiro, a avaliação das condutas, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Né? E existe, portanto, uma reação social, né? A sociedade reage de alguma forma em relação a isso. Um parêntese importante é que essa reação social não necessariamente é unânime. Na maior parte das vezes não é unânime. Ela pode construir um relativo consenso social em que boa parte da sociedade, até numericamente, né, adere e acha que é correto uma determinada concepção, né, ou uma determinada forma de avaliar os comportamentos humanos. Né? Então, por exemplo, pode ser que uma sociedade, nós vamos voltar à conduta, né, algumas condutas, que uma sociedade, ela na sua maioria numérica, ela considere que usar, por exemplo, drogas ilícitas, porque existem as drogas lícitas, né, maconha, por exemplo, seja considerado um comportamento danoso para a sociedade, para a saúde, para as pessoas, para a moral, né? Porque o discurso em relação às drogas não é só em relação à saúde, porque senão também se proibiria o álcool, se proibiria o cigarro, se proibiria, inclusive, Coca-Cola, né? E uma série de produtos, né, que nós consumimos. Mas, quer dizer, alguns produtos, algumas substâncias que serão consideradas ilícitas. Então, o que a gente está falando aqui? Né? Que nesse processo de avaliação,
né, a reação social aparece. E ela não é uma reação social unânime, não é a sociedade inteira, 100% da sociedade, que considera que aquele comportamento é negativo ou é positivo. Ele é resultado de uma disputa. Inclusive, pode ocorrer que essa avaliação ela não seja majoritária, mas ela tem um peso, né, do que um autor americano chamado Howard Becker vai chamar de agentes morais, né? Grupos sociais, segmentos sociais, setores sociais que consideram um determinado comportamento ruim, por exemplo, né? E pela força política que tem, pela força econômica que tem, consegue com que a sociedade como um todo tenha uma adesão a esse olhar negativo. Vamos dar o exemplo do aborto. O aborto é um comportamento humano, sempre existiu, desde que os seres humanos são seres humanos, né? Há milênios. Então, o aborto existe e ele é avaliado positivo ou negativamente, né, durante toda a história da humanidade. Em diversos locais, né, o aborto é considerado crime. Em alguns locais não é considerado crime. Em alguns locais é considerado crime, né? No entanto, existem exceções para a realização do aborto. Então, né, em dadas determinadas circunstâncias, se for colocar em risco enfim, a vida da mãe, né? Se o feto for inviável, se, enfim, né, ou for resultado de um estupro, né, a gravidez, situações. Então, cada sociedade trata disso daí de uma forma, no tempo e no espaço, ou seja, na história e também em espaços diferentes dentro do mesmo momento histórico, mas esse comportamento, né, ele é disputado socialmente. Então, existem agentes morais, né, o Becker vai chamar de empresários morais, que vão exatamente tentar, com argumentos fortes, argumentos fundamentados, né, disputar na sociedade se esse comportamento deve ser considerado crime ou não. Né? Exemplo, em relação ao aborto. A igreja ou as igrejas normalmente se posicionam contrariamente, setores da sociedade. Então, quer dizer, as igrejas, né, a Igreja Católica e outras igrejas, são agentes morais, empresários morais, atores, né, organizados que têm força sociopolítica e cultural e às vezes econômica no sentido de, né, influenciar a sociedade para que esse comportamento seja considerado crime. Ao mesmo tempo, existem grupos, movimentos, setores, segmentos da sociedade, sei lá, movimentos feministas, segmentos ligados até, muitas vezes, à área científica, né, que considerariam que o aborto não deveria ser crime, né, quer dizer, e tentam fundamentar também. Então, existe uma disputa social. O que nós estamos falando aqui? Né? Por que eu fiz esse preâmbulo, essa entrada, essa introdução, né, através disso daqui? Porque nós estamos falando, né, exatamente que o crime ele não é um fenômeno natural. Enquanto a criminologia positivista, em todas as suas vertentes, seja na vertente da escola positivista italiana, seja na vertente sociológico-ambiental, né, biológica, enfim, fala que o crime, né, elas falam que o crime é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza, né, dadas determinadas circunstâncias, você vai ter como consequência o crime, seja no Brasil, seja no Afeganistão, seja nos Estados Unidos, seja na França ou em Portugal, seja na África do Sul ou na Austrália, né? Seja em 1215, né? Seja em 2020, seja no ano 1000 a.C., né? Ou em 2035, que a gente não chegou ainda. Né? Espero que cheguemos até lá. Né? Então, dadas determinadas circunstâncias, a criminologia positivista, nas suas diferentes vertentes, vai colocar, né, dadas determinadas circunstâncias, vai existir como consequência o crime. Ou porque o crime é uma patologia individual, ou porque o crime é uma patologia social, uma parte da sociedade que não funciona muito bem. Né?
Então, o que acontece? Eles partem desse princípio, né? O crime é um fenômeno natural. A nova criminologia, utilizando o conceito, né, enfim, o conceito que a própria Lola chamou aqui de relatividade do delito, né, vai dizer que o delito, o crime, é um fenômeno relativo. Vai depender de que sociedade que nós estamos falando, né? Onde nós estamos, que momento da história. Nós estamos em 1215 na Europa, ou estamos em 2020 na mesma Europa? Nós estamos em 2020 no Brasil ou estamos em 2020 na Arábia Saudita? Né? O que é crime aqui não necessariamente é lá. Um exemplo que eu já comentei com vocês, né? Talvez eu volte a falar nesse mesmo vídeo ou no próximo, no começo do século XX, né? Principalmente nos anos 20, final dos anos 10 do século 20, né? 1920 e aí por diante, nos Estados Unidos, a bebida alcoólica era considerado crime, né? O uísque, principalmente o uísque, né? Mas qualquer bebida alcoólica. Então, produzir, portar, transportar, vender, né? Consumir, comercializar bebidas alcoólicas era considerado crime. Da mesma forma como em algumas sociedades atualmente a cocaína é crime ou algum outro tipo de substância, né, é considerado crime. Então, quer dizer, no Canadá, que é ao lado dos Estados Unidos, você tomar um copo de uísque, né, ou comprar uma garrafa de uísque, você poderia comprar legalmente, beber, não tinha problema nenhum, né? Ou no México, lá, a tequila, enfim, ou qualquer outro produto, mas no território americano era crime. A máfia, né, quem já viu os filmes aí de, né, Poderoso Chefão, os filmes da máfia italiana, a máfia se desenvolveu nos Estados Unidos, já existia antes na Itália, mas ela se desenvolveu nos Estados Unidos muitíssimo em cima, né, da lei seca norte-americana, em que criminalizava esse comportamento. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando de condutas humanas, de como o crime, ele né, para a nova criminologia, para o pensamento crítico, né, entendido como não um dado natural, absoluto, rígido, né, ahistórico, apolítico. Ele é um dado que ele é construído socialmente, ele é resultado de uma construção social. Construção social que eu estou chamando aqui exatamente, né, como as sociedades disputam politicamente a avaliação, né, de determinado comportamento humano, de seres humanos individuais e de grupos sociais, né? Então a gente vai, quer dizer, aqui, né, entrar num outro campo com a metodologia de investigação completamente diferente da investigação, da metodologia utilizada pelo positivismo. O positivismo usa a metodologia, né, da observação empírica, sobre uma determinada realidade, que você vê aquela realidade e você descreve. O Lombroso foi nas prisões e falou: o preso tem tais características físicas, fisionômicas, né, biológicas. Aqui não. Aqui a gente está, quer dizer, entrando num campo em que você vai levar em consideração aspectos da história daquela sociedade, aspectos econômicos, aspectos sociais, culturais, né? Diferentes dimensões para tentar entender aquele fenômeno, aqui no nosso caso, o crime. Eu vou ler, né, como já fiz outras vezes, umas passagens rápidas aqui desse meu capítulo, As Cifras Negras da Delinquência e o Crime do Colarinho Branco, em que a gente está falando exatamente do que a Lola Aranha de Castro chamou de os 3 fantasmas da criminologia, que começa exatamente a romper com as referências da criminologia positivista. Diz aqui, vamos lá. A criminologia tradicional de orientação positivista estuda o crime partindo de pressupostos não comprovados,
o conhecimento e a classificação do ser humano que infringe as normas penais por ser anormal, né? Então, porque o ser humano seria considerado anormal por positivismo, né? Ou a busca das causas do crime nas partes doentes da sociedade. Então, todo o campo, né, do funcionalismo que vai falar, olha, né, a favela ela é uma parte doente da sociedade, por isso ela é favela. Né? O gueto é uma parte doente da sociedade, por isso é o gueto. As áreas de prostituição ou as áreas, né, desreguladas da sociedade são expressões de uma anormalidade, portanto, de patologia social. Então, isso aí tem a ver com a criminologia positivista. Então, quer dizer, e a criminologia positivista, né, quer dizer, essa criminologia tradicional, usa todo o aparato científico que vai dos estudos antropométricos, da antropologia, da psiquiatria, da psicologia, da medicina, né, enfim, aos estudos do ambiente social, buscando identificar as causas do crime, as causas da criminalidade. É um tipo de análise que recai sobre os indivíduos condenados e presos e que não representa a totalidade delitiva em dada sociedade. Daqui é importante. Enquanto a criminologia tradicional ela trabalha, né, com o que nós vamos chamar de uma criminalidade, né, que nós podemos detectar estatisticamente por aquelas pessoas que estão presas, aqueles que são definidos, quem está na prisão agora, no sistema penitenciário, né? Esse daí já é definido como criminoso. Não estou entrando no mérito se ocorreu uma injustiça ou não, mas ele já está com rótulo, né, de criminoso. Ele já é definido não só socialmente, mas juridicamente como criminoso para a sociedade. E a criminologia tradicional de corte positivista trabalha em cima desses setores. O que está se colocando é que existe toda uma criminalidade que não aparece. Né? A gente vai ver aqui que talvez todos nós sejamos, né, um pouco criminosos. Então diz aqui, é o tipo de análise que recai sobre os indivíduos condenados e presos e que não representa a totalidade delitiva em dada sociedade. Existe uma delinquência oculta, não quantificada, não estudada pela criminologia oficial positivista, como também existe uma delinquência não convencional que não se enquadra nos padrões previstos na lei penal. Vamos lá. Essa realidade questiona frontalmente os postulados do discurso oficial sobre o crime. O crime não é um fenômeno igual em todas as sociedades, em todos os momentos da história. Nós já falamos isso. Em certas sociedades, por exemplo, os jovens que mantinham relações sexuais antes do matrimônio as jovens, né, que mantinham relações sexuais antes do matrimônio deveriam ser sacrificadas. Em muitas sociedades, isso daqui era um comportamento considerado, né, adequado, um comportamento esperado naquela sociedade. A lei judaica tradicional considerava delito as relações sexuais mantidas com mulher menstruada. A tentativa de suicídio não é um crime no Brasil, mas foi punida já em algumas sociedades, já foi punida na Inglaterra, né? A tentativa, quer dizer, o camarada tentou o suicídio, sobreviveu, né? E ele era punido porque ele atentou contra a própria vida. Em sociedades como a japonesa, o suicídio em certas circunstâncias é conduta esperada, enquanto a tentativa fracassada pode ser uma vergonha para o indivíduo. Né? Por exemplo, no Brasil, até uma década atrás, ou 15 ou 20 anos atrás, o nosso Código Penal definiu o adultério como crime. O adultério estava lá, previsto como crime no Código Penal brasileiro. Deixou de ser. A publicidade de meios anticoncepcionais na Espanha de Franco ou em Portugal do regime salazaristas, regimes fascistas, né? Na Espanha franquista, em Portugal do Salazar, então a publicidade de meios anticoncepcionais era considerado crime. Enfim, não existe, portanto, crimes naturais. O crime não é um fenômeno natural. Ou seja, condutas humanas naturalmente criminosas em todas as sociedades e em todos os momentos da história. Então, quer dizer, isso daqui é importante. Né? Muitos vão falar, mas matar alguém, será que matar alguém não é uma conduta que em qualquer
sociedade existe o rechaço social em relação ao matar alguém, mesmo matar alguém, que é um comportamento humano. Desde das cavernas, o ser humano mata alguém, né? Então, o ser humano sempre matou, né? Então, faz parte de um comportamento humano como outros, né? Comportamentos variados. Alguns comportamentos, inclusive, que o ser humano vai criando, né? De acordo com a tecnologia, de acordo com uma série de coisas, com o seu conhecimento sendo ampliado. Mas, quer dizer, o que está se colocando aqui é que, enquanto a criminologia positivista, né, trabalha com a noção de que os crimes sendo naturais, portanto, fenômenos naturais, né, portanto, as condutas humanas seriam naturalmente criminosas em qualquer situação da história, em qualquer sociedade, ou aqui no Afeganistão, né, ou aqui hoje no Brasil, no Ocidente, e há 5 séculos atrás. Aí, quer dizer, isso daqui, que tem a ver com o pensamento positivista, ele é rechaçado, ele é afastado pela nova criminologia, né, que exatamente com essa noção de relatividade do delito. Nós demos uma série de exemplos aqui. Falei agora há pouco da lei seca, né? Falei do aborto, algumas sociedades aborto é crime, outras sociedades não. Né? A prostituição em algumas sociedades é crime, né? E outras não. Né? O matar alguém, quer dizer, na sociedade contemporânea, ela é considerado crime em todas as sociedades, mas, ao mesmo tempo, existe, né, não só na história, situações em que o matar alguém não é só em legítima defesa, também, né? Legítima defesa, nos locais onde existe pena de morte, né? Mas também em determinadas situações em que a sociedade até tinha um olhar positivo em relação a esse matar alguém. As sociedades pré-incaicas, aqui na América do Sul, né, e pelo mundo afora também, existe estudos, né, antropológicos dessas sociedades, em que muitas delas, enfim, quer dizer, os sacrifícios humanos, seja de inimigos, mas muitas vezes de membros da própria sociedade, membros queridos daquela sociedade ali, era considerado um momento positivo, era uma grande celebração, um grande festejo da sociedade em nome da paz, em nome da boa colheita, né? Diversas sociedades pré-incaicas, quer dizer, pré-incaica pegando ali, quer dizer, antes dos Incas, portanto, né, pegando toda a área dos Andes, indo, né, do norte da América do Sul até o sul da Argentina e Chile, muitas dessas sociedades tinham como prática, por exemplo, enfim, o sacrifício, né, de virgens em determinados momentos da história, exatamente para que o Deus, né, o Deus Sol, Inti, né, ele fosse bondoso. Normalmente, muitas vezes, né, determinadas meninas, daí é o lado, né, patriarcal e machista, né, milenar das sociedades, meninas eram escolhidas na sociedade quando nasciam, a família ficava muito orgulhosa, né? A menina era formada desde que nasceu para um determinado momento, né? Na primeira menstruação, quando ela, portanto, se torna fértil, ela casar com Deus, não ela sozinha, mais de uma, né? E essas meninas, depois, né, de se tornarem, enfim, férteis, né, portanto, após a primeira menstruação, existiria um momento, uma grande festa na sociedade em que elas eram sacrificadas, né, no casamento com Deus Sol. E isso daí seria bom, porque ia garantir, enfim, um tempo bom, ia garantir, né, uma terra mais fértil para a colheita para a sociedade. E possivelmente, né, aquela família que teve a sua filha escolhida, uma das suas filhas, e não só aquela família que teve a sua filha escolhida, como também, né, a própria menina, quando foi crescendo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela às vezes estava muito feliz com aquilo ali, né? Tem um filme, que é um filme chamado A Balada de Narayama, que é um filme japonês, que mostra uma história na chamada Idade Média japonesa, vamos chamar assim, o Japão pré-industrial, em que
naquela sociedade, as pessoas que envelheciam, e aí tinham determinadas circunstâncias, né, quer dizer, para determinar o envelhecimento, enfim, a família, né, e a sociedade faziam uma festa, faziam, quer dizer, os rituais religiosos, e o filho mais velho levava o pai ou a mãe para, né, o Monte Narayama, onde ele era deixado para morrer, para ele encontrar o Deus. Ele ia encontrar Deus Narayama. E muitas dessas pessoas iam felizes. No filme aparece lá a velhinha indo feliz da vida. Né? Quer dizer, porque ela ia encontrar com Deus. O filho estava triste, porque a mãe estava indo embora, não sei o quê. Mas ele falava, não, meu filho vai ser ótimo, vou encontrar com Deus. E deixava lá, né, no monte nevado, em que ia morrer de frio, animais selvagens, e assim por diante. Então, matar alguém, né, não necessariamente enfim, um comportamento uniforme na história toda ou em todas as culturas como um comportamento negativo. Hoje no Brasil e agora em Portugal, tá vindo de Portugal, né, cheguei, né, já no começo da crise do coronavírus, né, ainda não tinha fechado tudo lá, mas eu vim nos primeiros momentos, uma semana depois fechou tudo, o parlamento português, a Assembleia da República, estava discutindo a eutanásia. Né? Eutanásia, que é exatamente tirar a vida de alguém em situação de sofrimento físico por doença, né? Situação terminal, estava uma discussão entre as forças políticas e na sociedade. Né? Não é só os partidos políticos e os políticos discutindo isso na sociedade, no parlamento português, na Assembleia da República, mas isso daí era repercutido na imprensa, em debates acadêmicos, em debates nas universidades, em debates jornalísticos. A sociedade estava, possivelmente, deve ter parado um pouco agora, porque com a pandemia, né, eu não sei como é que ficou, isso daí passou a talvez ser mais central na discussão da sociedade, na discussão, né, do parlamento português. Então é que é matar alguém, né? Inclusive em nome da dignidade humana. Matar alguém, né, para garantir a dignidade humana para aqueles que consideram a eutanásia um comportamento adequado, um comportamento positivo, né, dadas determinadas circunstâncias, enfim. Bom, aí eu até coloco aqui, exatamente, olha lá, em certos lugares a eutanásia seria uma forma permitida para matar um doente terminal. Né? Algumas sociedades antigas chegavam a valorizar a ação de matar uma pessoa. Eram comuns as festividades religiosas com o sacrifício de virgens escolhidas e oferecidas a uma divindade, em nome do bem da comunidade. Em outras comunidades primitivas, por razões de escassez de recursos, sacrificavam-se, né, os recém-nascidos, defeituosos, né, enfim, crianças que não tinham viabilidade, segundo, né, aquela ideia. Os antropólogos trabalham isso, veem isso daí. Né? Enfim, isso ali não era considerado ruim, quer dizer, estava garantindo, quer dizer, o que era o bem que estava se garantindo? Era a coletividade, né? Então, quer dizer, grupos nômades, muitas vezes, né, tribos nômades, em que nasceu, né, uma criança e nasceu uma outra, e aquela criança ali, quer dizer, ela vai se tornar um empecilho para a sociedade como um todo. Eu não estou aqui defendendo essa posição. Eu acho que é importante, um outro parênteses, que é o seguinte: o valor vida, a vida, tudo bem, a gente pode olhar na história religiosa, das religiões, né, aparecer na tradição judaico, na tradição cristã, na tradição, enfim, hinduísta, na tradição budista, na tradição islâmica, em diversas tradições variadas, religiosas, e nas tradições africanas também, das matrizes de religião africana, né, a valorização da vida, mas de forma diferente também. Eu não sou estudioso das religiões, mas também de forma diferente. Podia aparecer, mas não necessariamente esse valor aparecia de uma forma laica, né, como valor universal. Só vai aparecer a partir do século XVIII, século XVII, século XVIII, dentro daquelas reformas liberais, né, das sociedades burguesas sendo formadas, do surgimento do conceito de direitos fundamentais, direitos naturais, direitos humanos, quer dizer, direitos, portanto, que a vida passa a ser valorizada, passa a ser valorada de forma positiva como um valor universal, um valor que deve ser preservado.
né? E que quando, né, nas práticas sociais concretas você tem que tirar a vida, você tem que justificar porque tirar essa vida de alguma forma, né? Mas, de qualquer maneira, isso aí é uma coisa muito nova na história da humanidade. Essa valoração positiva da vida, a vida como um valor, né? Bom, então aqui vai se falando disso tudo, né, dessas questões. Portanto, o delito, né, ele é um fenômeno relativo, dependendo das variações da reação social, de como as sociedades reagem nas suas disputas internas sobre determinado comportamento humano. Sob esse ponto de vista, não existiriam diferenças naturais entre delinquentes e não delinquentes. Vê, daqui é fundamental, né? O que torna alguém delinquente, alguém criminoso? Né? É vender drogas? Mas pode ter algum local que, dependendo da droga, a droga não seja considerado crime, né? Poderia falar que vender armas seria delinquência. Eu acho, inclusive, né, na minha concepção, que a gente deveria criminalizar, se for assim, quer dizer, quem tem ações, né, talvez muitos tenham, muitas, né, de pessoas que nós conhecemos, ações de empresas de armas, que fazem bomba, tanque, míssil, né, revólver, fuzil, metralhadora, bomba atômica, granada, né? Mata gente isso, né? Quer dizer, talvez fosse o caso de criminalizar. É um produto nocivo para a humanidade, possivelmente. Eu acho, né, pelo menos. Então, quer dizer, como é que se define isso? Por essa concepção, né, que vem com o pensamento crítico, a nova criminologia, né, criminologia crítica, interacionista também, né, o delito é relativo, é um fenômeno relativo. Né? Então, desse ponto de vista, quer dizer, não existe uma diferença natural entre o delinquente e o não delinquente. Essa diferença do delinquente e o não delinquente é uma construção social. Né? Quer dizer, é uma construção social você definir que o fulano que vende drogas no Complexo do Alemão, ele é criminoso. É lógico, quer dizer, uma construção social que ela se constrói e se coloca na lei. Né? Vender drogas é isso daqui. Mas, por exemplo, se eu vender, né, alguns remédios que são vendidos pela indústria farmacêutica no mundo inteiro, que são drogas, inclusive, né, que são lícitas, eu não me torno um criminoso. Né? A Alemanha nazista não era crime você, enfim, acusar, prender, matar, né, ofender judeus, ou ciganos, ou deficientes físicos, ou estrangeiros, né? Não era crime, ao contrário, quer dizer, eles eram criminalizados pela sua situação de sociedade, né? Então, quer dizer, ou seja, isso é uma disputa, né? Quer dizer, uma disputa do que é crime ou não, né? O livrinho, inclusive, chama o que é crime, né? Quer dizer, o que é crime? O que é crime é uma construção social. O lombroso é uma doença individual, para a sociologia americana é uma patologia individual, uma disfuncionalidade de uma parte da sociedade, né? E na nova criminologia, ela é resultado de uma série de coisas, a gente vai ver aqui, mas de qualquer maneira, ela é uma construção da sociedade, né? É exatamente a sociedade, na sua disputa sociopolítica, econômica e cultural, definindo que tal comportamento ele vai passar a ser considerado crime, né? Então a gente vê isso daqui. Falei já algumas coisas, né? Países islâmicos, o homem que bebe álcool é um criminoso e pode sofrer duras penas. Quer dizer, não todos os países islâmicos, mas alguns deles, né? Enquanto, quer dizer, em alguns países, o consumo de haxixe, por exemplo, seria considerado permitido, né? Então, a gente vai ver situações variadas relacionadas com isso daqui. Bom, dentro dessa concepção, né, da relatividade do delito, é que nós vamos desdobrar isso daqui em relação a duas também, né, questionamentos em relação à criminologia positivista tradicional. Né, as chamadas cifras negras, né, as chamadas cifras ocultas da delinquência, e 2, os chamados crimes de colarinho branco, que não surgiu agora. Daí, né, inclusive o conceito surge em 1949, com um autor americano chamado Edwin Sutherland. Depois eu vou até procurar o livro dele, né, para a gente olhar, eu, né, posso trabalhar isso com vocês mais adiante. Né?
E a gente vai exatamente agora encerrando essa primeira parte, falando da relatividade do delito, né? E nos próximos dias eu gravo um vídeo falando da chamada criminalidade ou delinquência, né, do colarinho branco e das chamadas cifras ocultas ou cifras negras da delinquência. Tá? É isso, eu agradeço mais uma vez, né, e continuamos. Um abraço.